Graça e paz, queridos, boa noite, amém? Que bênção poder estar aqui com os irmãos. E eu sei que existem alguns jargões, de início de ministração de palavra. É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra esse convite, mas na verdade salta do coração mesmo, de verdade, genuinamente. Pode sentar em nome de Jesus. O pastor Jackson estava falando a respeito de algumas pessoas que têm história, com essa igreja, com esse ministério. Eu estava pensando que existem momentos, locais e pessoas que passam por nossa vida e que nós, consequentemente, passamos pela vida delas. E que a vida da gente continua seguindo um ciclo, e muitas vezes esse ciclo é novo e traz momentos novos, e traz alianças novas, e traz realidades novas, mas é como se um pedaço de nós ficasse em cada lugar onde Deus nos permitiu passar e onde Deus nos permitiu gerar significado de história naqueles lugares. Isso faz com que, por exemplo, nessa noite eu tenha dificuldade de expressar o que eu estou sentindo aqui, Vendo alguns irmãos, eu estava ali sentado pensando, que me receberam há mais de 20 anos atrás, com a minha primogênita Rafaela, com menos de 1 ano de idade no colinho. Quanta coisa que Deus fez de lá para cá, na minha vida, na vida dos irmãos. Quanta coisa que a gente viveu, Deus nos deu a oportunidade de viver. Eu lembro que uma vez a Rafaela no culto, eu comecei a dar um mamar a ela, enquanto a pastora Dami estava cuidando de outras crianças. Ela passou mal e começou a vomitar. Eu me lembro que a Ju me ajudou a limpar ela, Deixa eu ajudar aqui e tal, e começou a me ajudar ali a limpar. Hoje a Rafaela é a nossa pastora de crianças na CEP. Pedagoga, fazendo pós em psicopedagogia, lecionando, cuidando e coordenando vários outros professores de ministério infantil na igreja. E chegou aqui com a gente com 1 aninho no colo, atravessando a ponte do meio a pé para vir para a igreja. Irmãos, é muito especial estar aqui. Nos traz muitas memórias. Olhar para o rostinho de algumas das irmãs e irmãos aqui nos traz muitas memórias. Muitas memórias. Eu não vou falar disso, senão eu vou acabar falando de mim, e eu vim para falar de Jesus. Amém? Vamos lá então, deixa eu partilhar com vocês a palavra que o Senhor testificou no nosso coração para essa noite. Eu agradeço muito o convite e me sinto muito honrado por estar aqui e por receber esse convite especial. Evangelho de João, capítulo de número 6, pega a tua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 1 em diante, verso 1, João 6, 1. Quem achou, dá um glória aí. Eu acho que esse glória foi meio fraco, hein, irmão? Quem achou, dá um glória a Deus aí. Você quer ver a gente fazer vocês dar um glória bem forte? Dá um glória do tamanho da sua vitória. Quem quer vitória pequena? Ninguém é bobo, né, irmãos? Então, João capítulo 6, versículo 1, todos acharam? Vamos então para a palavra que nos diz assim: depois disso partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastaria para que cada um deles tome
um pouco. Verso 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, repita comigo, cevada, e 2 peixinhos, diga, peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia ali muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Quantos, irmãos? 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam, não o quanto eles necessitavam. O texto bíblico diz o quanto eles queriam, porque tem gente que come pela necessidade, tem gente que come pela fome, tem gente que come pelo querer. E eles comeram todos quanto queriam. Verso 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens um milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sentado mesmo, feche os seus olhos só por um instante. Ore junto comigo, façamos juntos essa oração, repetindo essas palavras. Senhor Jesus, estou diante de Ti e da Tua palavra, e há um desejo, um anseio, uma necessidade no meu coração de ser profundamente impactado, transformado pelo poder da Tua palavra, mediante a ação do Teu Espírito Santo no meu ser. Eu abro o meu coração e Te dou liberdade, para que, como uma terra fértil, meu coração receba a Tua boa semente. Em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu achei excelente esse caderninho e já pedi para que o meu nome fosse incluído nele. Amém? Para saber que o meu nome aí está sendo alvo das intercessões dos irmãos no decurso aí das semanas, dos meses, dos anos, né? Fiz até questão de indagar ali a Mariana, que chegou para mim para anotar o meu nome. Eu perguntei: está anotando o nome de visitante ou é no caderninho do milagre? Ele disse: é o caderninho do milagre, então manda ver, né? Pode pôr aí. Nós cremos em milagres, e eu vim nessa noite partilhar com você sobre milagres, porque o nosso Deus é um Deus que opera milagres, é um Deus que faz milagres. Ele fez milagres, Ele continua operando milagres. E se você está aqui nessa noite e tem necessidades de sobrenaturais de Deus na sua vida, de ações que transcendem, que extrapolam aquilo que é humano, os recursos que são naturais, a isso chamamos de milagre. Deus está aqui presente para operar na nossa vida. E essa operação sobrenatural de Deus, indiscutivelmente, é milagre. E o tema dessa ministração é o caminho para o milagre. Eu soube que esse é culto de oração, e eu entendi que é muito importante que quem ore, creia. Quem se aproxime de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador, presenteador, abençoador. Ele ministra graça e milagre na vida daqueles que o buscam. Amém? Então esse aqui é um milagre registrado pelos 4 evangelistas. Todos eles falam sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas nós encontramos aqui em João alguns relatos muito específicos de João, característicos desse evangelista que estava vivendo uma realidade diferenciada dos demais. Daqui a pouco eu descrevo com os irmãos por quê. Por isso o evangelho de João é considerado o evangelho assinóptico. No grego é uma negação, né? Ateu é aquele que nega o theo, ou nega a existência de Deus. Assinóptico é aquele que vai ao contrário daquilo que é idêntico, parecido. Sinóptico no grego, parecido.
relacionado na mesma ótica, sinóptico, mesma ótica. Então, João traz aqui um evangelho fora da ótica dos demais evangelistas. Ele cria citações diferenciadas. Os demais evangelistas estão 80% com as mesmas narrativas, elas batem 80%. João, ele já chega com um percentual de 10% de semelhança para os demais. Os demais evangelistas, eles chegam logo de cara, apresentando genealogia de Jesus, apresentando o nascimento de Jesus, apresentando a ascendência de Jesus. João já inicia o evangelho, os relatos, a biografia de Jesus de uma forma diferente. João começa dizendo: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então João faz uma questão de nos apresentar um Jesus divino, não humano, não nascido de uma virgem, mas um que é antes da virgem, um que é antes da terra, antes do céu, antes do mar, antes da criação. Ele sempre foi Deus. É isso que João apresenta. E será. João apresenta um Jesus Deus para o mundo, um Jesus Deus para a igreja. Eu falei que eu explicaria esse diferencial, esse assinóptico de João. Por quê? Porque João viveu dias difíceis na igreja. Eu estava compartilhando isso essa semana com os irmãos. Ontem a pastora trouxe uma palavra também no nosso culto de oração, que foi ontem, e trouxe uma palavra também indo nessa mesma linha. Como está difícil pastorear hoje. Como está complicado arrebanhar e guiar um rebanho hoje. Irmãos, eu sei que ser pastor nunca foi fácil, mas como é difícil quando você tem uma concorrência 24 horas na internet. Pastor, concorrência como assim? O apóstolo Paulo diz que no final dos tempos as pessoas teriam o que ele chama de comichão no ouvido, assim que ele define. Eu acho engraçado, tem um pouco de humor nas doutrinas paulinas, né? E ele fala comichão, coceira no ouvido. As pessoas elas vão procurar mestres para si próprio, segundo aquilo que se encaixa nos seus anseios, no seu querer, na sua carnalidade. Hoje você vai encontrar todo tipo de doutrina na internet. Hoje você vai encontrar todo tipo de direcionamento, de ideologia dentro do evangelho, ideologia inserida no evangelho, que nós não queremos ideologia, né, pastor? Mas você vai encontrar hoje, você vai encontrar pastores, líderes que respaldam qualquer tipo e nível de carnalidade que o indivíduo quiser. Irmão, se o indivíduo for pão duro, ele vai encontrar um líder que ensina que dízimo é do capeta. Pode acreditar nisso. Se o indivíduo for prostituta, ele vai encontrar um líder que ensina que a hipergraça, ela compreende sua tendência para a prostituição. Ou seja, hoje você ensina de púlpito uma doutrina bíblica saudável e genuína, e às vezes a ovelha se contamina com um charlatão desse qualquer em rede social. E ainda paga, hein? Ainda paga, morre lá nos 80, 100 reais para fazer aquele curso que eles pedem para fazer no final, que é pago. Agora a questão é que João viveu dias semelhantes. João viveu um tempo em que o gnosticismo crescia dentro da igreja. E o gnosticismo, irmãos, trazia uma ameaça muito grande para o evangelho, para a igreja daquela época. Porque era uma seita, uma heresia introduzida no seio da igreja e que ensinava ali, entre pessoas ali que pareciam fazer parte daquela comunidade de fé, mas eram instrumentos de Satanás inseridos no seio da igreja, e eles traziam um ensino distorcido, de que Jesus não era Deus, de que Jesus não era um ser humano, e de que Jesus estava acima dos anjos, mas que Jesus também não estava no nível de Deus, que Jesus era uma espécie de subdivindade, um quase Deus, um ser especial, que veio ao mundo e morreu por nós, mas não sentiu a dor que o ser humano sente, porque ele não era de fato um ser humano. E essa heresia estava no seio da igreja, e João se via tendo que combater isso dentro da igreja, dias difíceis. E é por isso que João traz esse eixo diferenciado, essa ênfase para um Jesus Deus. João faz questão de ensinar à igreja, desde a primeira narrativa do seu evangelho, que Jesus Cristo era e sempre será
definitivamente Deus. Amém? João combatia essa heresia. Agora eu queria falar um pouco com vocês sobre Mateus, porque apesar de termos escolhido um texto de João para poder narrar esse milagre de Jesus, Mateus traz aqui um contexto muito rico, porque eu entendo que Mateus começa a narrar esse milagre desde do versículo 1 do capítulo 14, porque eu entendo que toda essa história começa a partir de uma terrível notícia que Jesus recebeu. Versículo 1 do capítulo 14 de Mateus, Jesus recebe a notícia da morte de João Batista. Até o versículo de número 12, o assunto em voga é a morte de João Batista. A partir do versículo de número 13, vem a narrativa da saída de Jesus para o deserto. Jesus sai para o deserto assim que recebe a notícia da morte de João Batista. Quando Jesus vai para o deserto, Jesus observa que uma grande multidão passa a segui-lo. Jesus então olha para aquela grande multidão, tem compaixão deles, e Jesus começa a ensiná-los e começa também a curá-los. Em sequência, Jesus opera a multiplicação dos pães e dos peixes. Por que é significativo a gente entender esse contexto que Mateus faz questão de detalhar? Primeiro, porque a relação de Jesus com João Batista deve ser compreendida por nós. Quem era João Batista na vida de Jesus? Olha para mim, presta atenção, irmãos. João Batista era parente de Jesus, amigo de Jesus, companheiro de ministério de Jesus e parceirão fechado com Jesus antes de nascer. Eu costumo dizer que a amizade dos dois começou antes do nascimento de João Batista. Pastor, me explica isso. Maria com barrigão vai visitar Isabel, que também estava com a barriga, e quando chegam as duas lá, barriga com barriga, a Bíblia diz que o menino que estava no ventre de Isabel, ao perceber a aproximação do menino que estava no ventre de Maria, saltou. Então os dois já se apresentaram ali. Você pegou, sim ou não? Amém? Então uma amizade que começa antes deles nascerem. Jesus tinha uma aliança muito linda com João Batista. Eles tinham um ministério que estava correlacionado, o ministério dos dois estava entrelaçado. O ministério de João era preparar o caminho para o ministério de Jesus. Era impossível desconectar ambos. Eles estavam extremamente ligados. A diferença de idade de Jesus para João Batista era de apenas 6 meses. Então eu arriscaria conjecturar aqui que provavelmente Jesus brincou de futebol, brincou de peão, eu sei, as brincadeiras da época, da infância da época, junto com João Batista. Era o priminho chegado dele. Ambos tinham praticamente a mesma idade. Então agora, como adultos, ambos começam a servir ao Senhor de uma forma excelente. João batizando nas margens do Jordão, pregando a chegada do reino, preparando o caminho para o Messias, e Jesus, o Messias, se manifestando e apresentando a chegada do reino. Agora esses amigos, primos, parceiros, inseparáveis, são separados pela morte. Jesus recebe a notícia que com 30 anos de idade, seu grande amigo, primo, parceirão ministerial, João Batista, foi decapitado. Teve a cabeça arrancada, covardemente, numa ação de injustiça daqueles que tinham poder nas mãos. Naturalmente, Jesus, homem, foi abalado, mexido. E é por isso que ele vai para o deserto. Está entendendo aqui, compreendendo a importância dessa narrativa contextual de Mateus? Então Jesus vai para o deserto, porque Jesus precisava pensar. Jesus precisava refrescar a cabeça. Ele precisava de um tempo para orar ao Pai. Ele precisava pedir conforto e refrigério para o que ele estava sentindo. Então ele se isola no deserto. Mas quando Jesus chega no deserto e sobe um monte, uma região alta ali no deserto, Jesus olha e vê que uma multidão se aproxima. A multidão vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, e Jesus já sabe que não vai ter descanso.
Jesus então desce e começa a ensinar a multidão. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia em que Jesus foi para o deserto, para se isolar de tudo e de todos, ter um momento de reflexão, um momento de refrigério, um momento de oração, um momento de cura, para a dor que ele estava sentindo pela perda de João Batista. Aquele mesmo dia, Jesus termina curando, restaurando, libertando, multiplicando pães e peixes, e como se não bastasse, de madrugada ele ainda acalma a tempestade. Olhe para mim, fite os olhos aqui, presta atenção. Existem dias que nós não gostaríamos de ter saído da cama se soubéssemos que eles seriam daquele jeito. Existem dias que logo no início a gente recebe uma péssima notícia. Você pensa assim, para que eu fui abrir esse maldito desse WhatsApp? Você começou o dia recebendo aquela notícia que parece que vai destruir seu dia. Alguma coisa acontece que parece que já desanimou o restante da sua semana. E você diz assim, já estragou minha semana, já estragou o resto do meu dia, já estou desmotivado. Mas eu quero deixar uma palavra aqui muito importante e profunda para você. O nosso Deus opera desse jeito. Você pode começar um dia com más notícias, com más situações, com péssimas circunstâncias te cercando e te envolvendo, mas isso não significa que naquele mesmo dia, o seu Deus Todo-Poderoso pode fazer milagres, curar, restaurar, multiplicar pães e peixes, e no final do dia, ainda ordenar que a sua tempestade se acalme. Quantos creem nisso para dar glória a Deus? Amém? Aí nós temos aqui, voltando para a narrativa de João, capítulo de número 6, verso 2, e agora eu quero aqui fazer uma compreensão, desenvolver um entendimento de forma expositiva do texto junto com você. Então vamos aqui, capítulo 6, verso 2. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. João afirma que Jesus operava, completa aí, igreja, eu quero ver quem está ligado aqui. João afirma que Jesus operava, eu gosto de pregar junto com a igreja, não gosto de pregar sozinho não, me ajuda aí. Não, João diz que Jesus operava, presta atenção aí no que a palavra diz, sinais, é isso? Conferiu? Em algumas traduções mais recentes, existe a palavra milagres, mas originalmente, a expressão grega usada por João propositalmente é sinais. João não chamava os milagres de Jesus de milagres, ele fazia questão de chamar de sinais. E por que João chamava os milagres de Jesus de sinais? E diferente dos demais evangelistas, ele nunca chamava de milagres, porque os sinais sempre são menores do que aquilo para onde eles apontam. Pastor, não entendi, deixa eu te ajudar. O profeta chama o moço dele e diz assim, sobe o monte e vê se vem chuva. O moço sobe o monte, olha e nada. Sobe de novo, nada. 7ª vez, sobe, olha profeta, eu vi uma pequena nuvem, muito pequenininha, bem escura, mas muito pequena, insignificante, do tamanho da mão de um homem. E o profeta olha para ele e diz assim, mas isso é um sinal de que a chuva está vindo aí, abundante chuva. Estão aqui comigo? Amém? Sinal sempre é menor do que aquilo que ele aponta. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem lá no horizonte não é um pé d'água, um temporal, mas ela é um sinal de que vai se aproximar, vai se estender, vai crescer, vai tomar o céu inteiro, vai escurecer o tempo e a chuva vai cair. Os sinais são sempre menores. Então quando João chama propositalmente os milagres de Jesus João está dizendo assim, isso que ele fez te espanta? Isso que ele fez te impressiona? Pode esperar muito mais de onde veio. Deixa eu te ajudar um pouco mais, deixa eu te dar mais um empurrãozinho. Jesus ressuscitou mortos. Uma menina, um rapaz, um homem, mas hoje Jesus ressuscita muitos outros mortos diariamente. Você entende isso? Jesus multiplicou pães e peixes para 5.000 homens,
Mas hoje, ao redor do mundo, onde houver um crente que crê na providência do Senhor, ele vai estar lá multiplicando. Tudo que está escrito aqui é só um sinal do que ele é capaz de fazer, que é infinitamente mais. Aleluias. Seguindo, versículo 3 e 4, João 6. E Jesus subiu o monte, assentando-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Aqui a gente percebe que parece que há uma contradição ou uma perda de raciocínio da parte de João. Porque João até aqui está construindo uma ideia, uma narrativa, em cima de um milagre, construída a partir de um periférico que culminaria no milagre, e ele vai construindo toda uma ideia de milagre, e subitamente João muda o assunto, parece que se desvia do assunto principal, e começa a falar de Páscoa. A Páscoa estava próxima. Parece que João saiu completamente, foi antagônico aqui, saiu do tema, e foi para uma outra direção, para uma outra ponta. Mas eu queria chamar sua atenção para um fato. João usa aqui uma grande estratégia literária. João era um bom escritor. João dominava bem mais do que os outros evangelistas, com exceção de Lucas, o conhecimento do grego. João era um bom escritor. Irmão, João propositalmente põe Páscoa no meio do assunto. Isso é uma técnica literária para preparar a mente do indivíduo para o que está para ser lançado posteriormente, para o que está para ser apresentado nos textos que seguem. Então João vai num assunto construindo uma ideia de milagre, subitamente João começa a falar sobre Páscoa. Mas pastor, o que tem a ver Páscoa com esse milagre que aconteceu aqui? Quando todo judeu, diferente de mim e de você, quando todo judeu pensava em Páscoa, ele não pensava em ovinho e coelho. Amém? Quando o judeu pensava em Páscoa, ele pensava na libertação que o povo dele teve no Egito. Ele pensava na queda do Império Egípcio diante do poder do Deus de Israel. Quando todo judeu pensava em Páscoa, a mente dele arremetia a um povo que peregrinou no deserto 40 anos. 40 anos, suprido pelo quê? Por milagre. Quando todo judeu pensava em Páscoa, ele pensava num Deus que supriu seus antepassados, mais de 600 mil homens, com o que comer, e o que beber, e o que vestir, por 40 anos em um deserto. Então, muito sabiamente, João está dizendo, se ele supriu mais de 600 mil no deserto, durante 40 anos, não duvide do que eu vou narrar a partir de agora. Alguém está entendendo isso aqui, sim ou não? Não duvide. Irmãos, que estratégia que a gente deve empregar na nossa vida, porque eu acho que nós precisamos ter mais memória espiritual, amém, igreja? Olha, Deus está trazendo isso aqui agora. Memória espiritual. Nós precisamos desenvolver mais memória espiritual, pastor Jackson. Arnaldinho, a gente precisa trabalhar mais memória espiritual. Sabe o que? Nos lembrarmos das experiências sobrenaturais que nós já tivemos com Deus, porque elas nos impulsionam a acreditar no que Ele fará daqui para frente. Nos lembrar das furadas que a gente já entrou, e a grande mão de livramento que nos tirou milagrosamente dela, para que isso nos impulsione a acreditar que não há furada que vá nos deter enquanto Ele estiver conosco. Nos lembrar de situações que a gente já passou, que tornariam totalmente inviável a possibilidade de estarmos aqui. Mas olha, você vivo aqui nessa noite, ouvindo essa palavra e dando glória a Deus, porque Ele existe, Ele é vivo, Ele esteve com você, te sustentou até aqui, te livrou de situações sem saída. Ele é um Deus todo-poderoso. Então desenvolva essa memória espiritual, lembre-se disso, traga isso à memória. Para quê, pastor? Para quando você estiver diante de algum desafio, esse desafio não te esmurecer, mas pelo contrário, você bater no peito e dizer, eu sei em quem tenho crido. E ponto final. Uau!
Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Traz à memória, irmãos. Lembra? Lembra? Eu acho lindo quando Deus olha para Jacó e fala assim com ele, ó. Você vai voltar para a casa dos seus pais e você vai dedicar ao Deus que se apresentou a você no caminho, enquanto você fugia da casa dos seus pais. Quando Deus fala isso com Jacó, Jacó estava com medo da morte. Vocês estão aqui comigo? Porque ele ia enfrentar o irmão Esaú, depois de anos de juramento de morte do irmão. Estava com medo da morte. E Deus fala com Jacó: eu sou o Deus que se apresentou a você quando você fugia dos seus pais. Sabe o que Deus está falando com Jacó? Olha aqui para mim, irmãos. Você hoje tem servos, servas, empregados leais, você tem bens, você tem esposas, você tem filhos, você tem família, você tem nome, você é reconhecido. Eu te dei muitas coisas, mas lembra, quando você fugiu dos seus pais, você tinha uma pedra para fazer de travesseiro. Você não tinha papai, não tinha mamãe, não tinha parente, não tinha ninguém com você. Mas eu apareci para você no deserto e disse: eis que sou contigo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, pensa aqui comigo. Você não está sozinho. E Deus diz para Jacó, quando ele estava com medo de voltar para o irmão: lembra de quem sou eu na tua vida. Memória espiritual. Amém? Memória espiritual. Glória a Deus. Versículos 5 e 6 do capítulo 6 de João. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Presta atenção. O texto aqui afirma que Jesus estava sobre um monte, que era um lugar elevado, com uma visão privilegiada. Isso fez com que Jesus visse a multidão antes que a multidão chegasse nele. E aí Jesus pergunta aos discípulos o que faria, mas a Bíblia diz que Jesus já sabia o que ia fazer. Ele só perguntou para experimentar os discípulos, mas ele já sabia o que iria fazer. Então Jesus vê o povo antes que o povo chegue até ele. Jesus vê a necessidade do povo antes que a necessidade existisse, porque ele já tinha uma solução. E Jesus pergunta aos discípulos só para experimentar os discípulos, porque ele já sabia o que ia fazer. Repita assim: esse é o meu Deus. Diga mais uma vez: esse é o meu Deus. Você não entendeu? Se entender, você ia dizer com orgulho. Encheu o peito assim de: esse é o meu Deus. Olha aqui, irmãos, ele vê por cima antes que você chegue a ele. Amém? Ele conhece a sua necessidade antes que ela se manifeste. E ele já tem solução. Ele já sabe o que vai fazer para te trazer cura antes que a doença chegue. Repita de novo: esse é o meu Deus. Amém? Agora eu queria fazer uma pequena observação aqui, nessa pergunta de Jesus para Filipe. Eu quero pensar, construir esse raciocínio junto com você. Por que razão Jesus pergunta a Filipe? Quantos discípulos tinham ali ao lado de Jesus? Quantos eram eles? Aqueles que estavam ali lado a lado. Hein? 12. No meio dos 12, por que Jesus pergunta a Filipe? Ué, Filipe não era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Aquele que se auto-intitula o mais amado. Filipe não era aquele que falava mais, o mais comunicativo. A gente sabe que isso aí era o ministério do Pedrão, né? Filipe não era aquele mais questionador. A gente sabe que isso era coisa do questionador. Me ajuda aqui, irmãos. Tomé. Ok. Então, por que Jesus pergunta para Filipe? O que ele chama Filipe? E pergunta: Filipe, o que a gente vai fazer para resolver o problema dessa gente aqui, toda aí sem ter o que comer, e todo mundo com fome, e está aqui mulher, criança, só de homem tem 5.000. Só de homem, 5.000. Naquela época a bigamia era muito comum entre eles. Então vamos imaginar que metade daqueles 5.000 homens tinham 2 mulheres. Naquela época não tinha televisão. Nenhum tipo de preservativo.
Os homens se orgulhavam de ter famílias com 20 filhos, com 15 filhos. Então, só de homens tinham 5.000. Mulheres e crianças não entravam para o censo. Eu já tentei fazer algumas contas rasas aqui, irmãos, e eu não consegui calcular menos de 20.000 pessoas ali naquele lugar, ao todo. Então Jesus diz assim, vamos tentar ter que resolver esse problema aqui. A gente tem uma situação que tem que ser resolvida. Mas Jesus pergunta para Filipe, por que para Filipe? Você já parou para se questionar sobre isso? Por que para Filipe? Eles estavam na região de Betsaida. Sabe qual era o único discípulo que era de Betsaida? Filipe. Então quando Jesus, no meio de todos os discípulos, chega para Filipe e diz para Filipe, o que é que nós vamos fazer para alimentar essa gente? Jesus está dizendo assim, você é responsável por trazer uma solução. Você vai ter que pensar comigo na solução, sabe por quê? Porque você mora aqui. Você veio daqui, você sabe onde que tem um armazém, você sabe onde que tem a vendinha, você sabe qual é o endereço do Super Bom aqui. Só contextualizando a linguagem, né? Você sabe onde que tem o comércio, você sabe, então você vai ter que ajudar a resolver, porque você é local, você conhece o povo, você sabe da região, você sabe onde a gente vai encontrar mercadoria. Você sabe se tem algum fazendeiro aqui, gente boa, que vai doar alguma coisa para o pessoal comer. É você que sabe. Irmãos, vamos aprofundar, dissecar um pouco mais isso aqui. Jesus olha para Filipe e diz assim, Filipe, presta atenção, igreja, você é daqui, então a responsabilidade de solução é sua. Pastor, ainda não entendi. Tem problema na tua casa, a crise está feia lá, mas você é o crente que está lá. A responsabilidade da solução é sua. Minha escola está perdida, está uma loucura, os alunos estão tudo alucinados. A solução para a tua escola é você. O meu bairro está um inferno, meu Deus, esse bairro, estou doido para mudar. A solução para o teu bairro deve ser gerada a partir de você. Eu vou ter que ir até um profeta para falar com o meu marido, para o meu marido tomar uma posição, para o meu casamento melhorar. Mas você é crente, e você é a esposa dele, você está ali, junto com ele. A solução para esse problema tem que sair a partir de você. Você é o Filipe da história. Você é para quem Jesus está olhando nessa noite e dizendo assim, e aí Filipe, o que a gente vai fazer? Tem alguém ouvindo aqui o que Deus está falando? E aí, o que a gente vai fazer? O que você vai fazer junto comigo? Qual a solução? Vamos trabalhar juntos aqui, hein? A responsabilidade é do Filipe. Tem algum Filipe me ouvindo aqui? Amém? Glória a Deus. Versículo 7 e 9. Já quase concluindo. Filipe respondeu, 200 dinheiros de pão não lhes bastariam para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Eu pedi para vocês repetirem, só para a gente enfatizar. Lá, quando eu fiz a leitura inicial, você repetiu pão de cevada e você repetiu peixinhos. E eu fiz isso de propósito, porque isso é uma técnica didática para te ajudar a memorizar, e agora isso vai ser útil. Pães de cevada e peixinhos. Sabe o que é pão de cevada? Era o pão dos pobres, bem pobre. Gente bem sacrificada. Quem tinha um pouco mais de recursos comprava o pão de trigo, muito mais gostoso e agradável de sabor para se comer, mas macio. Pão de cevada era emborrachado. Pão de cevada era o pão dos miseráveis. O que tinha ali era pão de cevada, o pão mais barato. Mais barato. Eu me lembro que um tempo atrás eu fui no Super Bom para comprar pão, lá perto de casa, e estava no horário do café. Eu passei correndo e eu pensei assim, eu vou comprar pão fatiado, né? Aquele pão de forma.
né? Vou comprar pão de forma. E aí, cheguei assim, naquelas prateleiras de pão de forma, olhei o primeiro e me escandalizei. Olhei o preço, eu falei, que isso? Olhei o segundo e repreendi no nome de Jesus. Olhei o terceiro, eu falei, eu estou fora, né? Saí desse mundo, estou fora. Quando eu olhei o quarto, eu percebi que na verdade o quarto, do cantinho, ele já estava olhando para mim. Ele estava dizendo, me tira daqui, por favor, me ajuda a sair do supermercado. Ele era um pouco torto, ele estava me olhando assim meio de lado. Eu olhei assim, que pãozinho feio. Do lado dele tinha uma inscriçãozinha detalhadinha assim, meio desbotada, escrita assim, da casa. Ele não era Plus Vita, ele não era nada daquilo. Ele era um miserávelzinho, escrito da casa. Eu falei, meu Deus, é esse que vai para minha casa. É o da casa. E foi ele mesmo, se viu, irmão. Depois bota manteiguinha, joga na torradeirinha ali e tal. Se viu. E foi, na bênção. Mas existem sim as coisas que são de qualidade mais inferior. A gente sabe muito bem disso. E a Bíblia diz também peixinhos. Não é uma forma carinhosa. Pode encarar como um pejorativo. Sim. Eram peixes de baixa qualidade, de tamanho inapropriado para suprir a necessidade de alguém. Isso era tudo que tinha. Hoje, quando nós falamos de alguém importante, nós usamos a expressão, fulano é peixe grande. Isso significa que peixe pequeno é alguém sem importância. Pequeno, insignificante. Então, o que eles tinham ali? Pães de cevada e peixinhos. O que eles tinham ali, irmãos, é o resumo, uma representação, uma tipificação muito clara daquilo que tem pouco valor, pouca expressão, pouco significado, pouca ou nenhuma importância. Mas o que Jesus diz após essa informação é o que muda todo o curso da história. Você está aqui comigo? Jesus diz assim, passe para minha mão. Olha para mim. Eu não sei o que você tem, mas quando vai para a mão dele, pode virar milagre. Eu não sei como você se vê. Pode ser que você se veja como um pão de cevada. Você, pastor, eu sou aquele bichinho torto lá do cantinho, lá aquele que estava olhando para você, da casa. Eu sou um peixinho pequeno. Pode ser que assim as pessoas te vejam. E quando as pessoas os veem assim, e comunicam que somos assim, e a gente começa a ouvir tanto que é assim, a gente passa a acreditar que é assim. Então nós engolimos o que é denominado sofisma. E acreditamos numa mentira que se torna verdade para nós. Você é insignificante. Mas eu estou aqui para dizer o que é verdadeiro para você no Senhor. Até aquilo que é considerado insignificante, nas mãos do Senhor, ganha significado. Aleluias. Ganha significado. Você pode olhar para a tua vida e dizer, pastor, eu tenho uma vida miserável, sem sentido, sem significado, não muda a história de ninguém, nem a minha muda, muito menos a dos outros através da minha, é porque você de repente ainda não experimentou pegar essa tua vida e colocá-la nas mãos de Jesus de verdade. Rendê-la ao Senhor de verdade, ser um pão de cevada, um peixinho na mão do Senhor de verdade. Eu vou dizer uma coisa para você, vai começar a acontecer histórias, histórias de vidas de pessoas terão seu rumo transformado e modificado através da sua vida. O Senhor muda a sua vida e muda outras vidas através da sua vida. O Senhor muda a sua vida, muda a vida do seu marido, da sua esposa através da sua vida. O Senhor muda a sua vida, muda a vida dos seus filhos, da sua família através da sua vida. O Senhor muda a sua vida, muda a vida dos seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho, através da sua vida. Quando você se coloca na mão do Senhor, você deixa de ser um pão de cevada e um peixinho para se transformar em um agente de milagres. Aleluias. Jesus diz, passa para a minha mão. Então passam para a mão de Jesus. Jesus então pega aquele pão de cevada e pega aqueles peixinhos. Eu queria, antes de partir para essa parte de fechamento aqui, de conclusão, pensar com você em algo que Jesus faz antes do milagre acontecer.
Isso, na verdade, nem faz parte desse sermão, mas o Senhor está me trazendo à memória aqui uma ministração que Ele nos deu para compartilharmos do culto de gratidão da EC pela marcha Campos para Jesus, na segunda-feira, que aconteceu lá na nossa igreja local. E o Senhor me trouxe uma palavra sobre gratidão, e me trouxe à memória esse texto. Aqui nesse texto, Jesus tinha um problemão, sim ou não? Tinha ali uma bomba ou não, irmão, para desmontar? Hein? O povo estava no deserto, tinha mulher, tinha criança, tinha idoso, tinha gente doente ali. Aquele povo não tinha como andar de volta, ia morrer gente no caminho. Tinha que alimentar a multidão. O problema estava ali, a crise estava ali. Mas a Bíblia diz que Jesus pega os poucos pães e os poucos peixes, levanta, ergue ao Pai e dá, e dá, e dá. Ele agradece. Diante de toda aquela crise, Jesus volta o olhar dele para o pouco que trouxeram para as suas mãos e dá graça. Aí onde estamos nós? Glorificando o problema e deixando de glorificar a Deus pelo que temos. Abrindo a nossa boca para exaltar o que não temos e esquecendo de abrir a nossa boca para glorificar a Deus pelo que temos. Eu preciso dizer para você que quando a gente põe de lado o que nos falta e começa a levantar, a erguer e a agradecer a Deus pelo que temos, nós abrimos um portal para o milagre. Você está aqui comigo? Amém? Aí eu parto para a conclusão aqui junto com vocês, versículo 10 e 11. Disse Jesus: mandai assentar os homens, havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. E tomou Jesus os pães, e havendo dado graças. Jesus pega aquilo que ele tinha, o pouco que tinha, mas dá graça, potencializa o pouco. Versículo de número 11, repartiu pelos discípulos, segunda parte, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Agora eu queria concluir mergulhando com você nessa cena, porque diferente de João, os evangelistas dizem que aqueles 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, foram arrumados em fileiras de 100 e de 50. Então, viaja comigo, eu gosto de meditar na palavra, viajando em cenas e imagens do texto. Eu sei que tem crente que fica ali na letra, mas eu tenho uma mente muito cinematográfica, né? Eu leio o texto e eu começo a mentalizar a cena, a ver o cenário, a ver, né, o entorno, tudo aquilo ali, as pessoas, imagino o clima, o sol, o vento soprando, aqueles detalhes todos ali da cena. Então, imagine essa cena comigo, viaja aqui junto com esse pastor viajante. Então, nós temos ali mais de 5.000 homens, mulheres, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, vamos imaginar uma multidão de por baixo, 20.000 pessoas, e sentados em incontáveis fileiras de 50 e de 100 pessoas, 50 e 100 pessoas. Jesus chega para os discípulos e diz assim: acabei de agradecer ao Pai e consagrar aqui esses 5 pães e 2 peixinhos. Aí começa a história mais louca do mundo. Para começar, eles têm quantos pães? Ok, esses 5 pães, entenda isso aqui, tinham que ser divididos para 12 discípulos. Porque o que a gente imagina? Cada discípulo pegou um pão. Não, eram 5 pães e 12 discípulos. Me ajuda aqui, tá, irmãos? Então, pelo menos 1/3 de cada pão foi para a mão de cada discípulo, entendeu? Um pão dividido em 3 pedaços para dar para cada discípulo, no mínimo isso. Então, o discípulo não saiu com um pão inteiro, ele saiu com um pedacinho de pão. E tinham 2 peixinhos. Ou seja, os peixes eram pequenos. Peixinhos diz respeito a tamanhos, e peixinhos pode ser uma expressão também que diz respeito à qualidade do peixe, né? Então tinham ali um sairu, uma manjuba e pequena, um filhote de manjuba. E aí parte o pedacinho, a cabecinha da manjuba para um discípulo, a caudinha para um outro discípulo, né?
os discípulos já pegaram pedaços insuficientes. Estão me acompanhando? Amém? Agora você imagina, irmão, que Tomé estava ali, da hora que Jesus deu aqueles pedacinhos para Tomé. E Tomé, para quê? E Jesus, está vendo aí o povo aí na tua frente? E Tomé, fala sério. Jesus vai, Tomé, para onde? Imagine Tomé na hora dessa, irmãos. E estava ali aqueles pedacinhos na mão deles. E Jesus, vão gente, vão, sirva o povo. E aí, irmãos, foi aquela fileira de discípulos, aquelas filas de 50, filas de 100 pessoas, de 50 e 100 pessoas. E aí, imagina o discípulo ali, toma aqui seu pão, toma o seu peixe, o próximo acaba, toma o seu pão, toma o seu peixe. Meu Deus, até que deu muito, toma o seu, toma o seu. Agora acaba, toma o seu. Meu Deus, não acabou, toma o seu. O que é isso? Toma o seu. Não está acabando, toma o seu. Aí já olha de lado para Jesus, lá atrás, Jesus parado assim, já olha de lado. Toma o seu, não acaba. Toma o seu, não acaba. E não acaba. E eles vão dando, e não acabam. E eles fazem as fileiras de 50, as fileiras de 100. E outro diz, tem mais. E Jesus, volta, dá mais. E eles voltam, toma o seu. E as pessoas vão comendo, se saciando, comendo. Pode repetir? Pode, dá mais. E vão dando. E não acaba. E eles dão, e não acaba. E eles dão, e não acaba. E eles pensam, vai acabar, agora acaba. Mas não acaba, pelo contrário, no final sobra. Uau! A farinha da panela e o azeite da botija não acabarão na vida daquele que crê. Amém? Pelo contrário, eu profetizo na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, vai sobrar. Irmãos, versículo 12 e 13 diz que quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços de 5 pães de cevada, e sobejaram os quais haviam comido. Aí, alguns pastores leem esse texto aqui e interpretam da seguinte forma: Jesus não gosta de desperdício. Fato, mas não é só isso. E eu vou partilhar com você uma revelação que é muito especial. Eu queria que você entendesse aqui, e aqui eu concluo essa palavra, muito grato a Deus por essa oportunidade, trazendo um alerta para você, que diz, eu trabalho muito para poder sustentar a minha casa. Eu não sou daqueles que têm tempo para trabalhar para Jesus. Eu creio que depois dessa palavra, pastor, toma posse disso. Deus vai levantar novos obreiros aqui nessa casa. Deus vai levantar novos colaboradores, gente que vai botar a mão no arado. Porque Jesus cuida dos seus. Jesus cuida de quem cuida das coisas dele de uma forma diferente. Tem alguém me ouvindo aqui? Eu vou repetir, Jesus cuida de quem cuida das coisas deles de uma forma diferente. Você pegou isso aqui? Amém? Deixa eu ler um texto para você poder entender. Eu vou ler o mesmo milagre, mas uma outra parte, narrada por um outro evangelista. Marcos diz aqui no capítulo 6, versículo 31. Disse-lhe, e ele disse-lhe, vinde vós, irmãos, escute com atenção, porque isso aqui é um mistério que vai ser revelado agora, que pode mudar o rumo da sua trajetória. E ele disse-lhe, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque haviam muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Presta atenção, olha aqui para mim, Irmão, não pisca, não distrai agora. Amém? Não se distraia, não, foca aqui. Amém? Não vai no banheiro, não bebe água, não se distrai, não converse, não respire. Essa última parte foi brincadeira. Presta atenção. Marcos diz que quando eles chegaram naquela região do deserto, os discípulos não pararam. Eu acabei de ler com vocês. Marcos diz que eles iam e vinham. E eu fiquei pensando, será o que eles estavam fazendo? A gente vai conjecturando algumas possibilidades. E eu imaginei que de repente eles estavam montando acampamento, porque Jesus foi para o deserto, eles foram acompanhando o mestre deles, chegou lá, não tinha nada, não tinha uma instalação, não tinha uma casa, não tinha nada. Então, possivelmente montando ali uma tenda para Jesus, um acampamento, montando uma fogueira,
para preparar alguma coisa para comer, enfim. Em resumo, o evangelista Marcos descreve que os discípulos não paravam, eles ficavam indo e vindo, fazendo coisas, trabalhando o tempo todo, mas eles estavam tão frenéticos, que Marcos menciona que Jesus precisou chamar a atenção deles. Jesus disse: ei, para, sossega um pouco, vocês não pararam até agora, sente um pouco aqui e vamos comer alguma coisa. Mas antes que eles comessem, começa o milagre que a gente aprendeu e ouviu e entendeu até agora. A multidão chega e começa aquele alvoroço todo, e Jesus vai ensinando, e vai curando, e vai repreendendo os espíritos malignos, e depois faz a multiplicação de pães e peixes, e no final, ei, como é que ficou quem trabalhou? Trabalharam desde cedo, não pararam hora nenhuma. Quando Jesus mandou eles finalmente pararem para descansarem e comerem alguma coisa, a multidão chega e Jesus já põe eles para trabalhar mais. E aí no final de tudo, estão aqueles discípulos cheios de fome, eles não comeram nada, eles trabalharam mais do que todo mundo. Então Jesus olha para eles e diz assim: quantos cestos sobraram? Ah, 12 cestos. Em que condição? Cheios. Quantos são vocês? 12. Então o problema de vocês está resolvido. Você está aqui comigo? Se permita ser instrumento de Deus. Eu sei que sentar aí, ouvir, receber é muito bom. Eu sei que sentar aí, sair daqui provido, suprido espiritualmente, poxa, Deus me encheu, trouxe uma palavra, o Senhor me abençoou, esse caderno de oração, irmãos orando por mim, é uma bênção, essa igreja que nos serve de uma forma tão especial, mas muito mais abençoador é quando você se põe para servir. Você pode acreditar que o Senhor vai separar uma porção especial para você. Você que se põe para trabalhar para o Senhor, você que se põe para servir a obra, você vai ver de repente uma pessoa vivendo um milagre, outra pessoa vivendo um milagre, e você dizer: poxa, eu trabalho tanto para o Senhor, meu milagre não chega. Espera, ele pode chegar no final, mas ele vai ser a melhor porção, ele vai ser a porção especial, está guardado no Senhor para você, porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém, muito menos para quem trabalha para Ele. Abre esse coração teu, deixa de ser mero espectador. Está aqui, receber, ouvir, isso é muito bom, mas o Senhor quer te usar. Ele te deu dons, te deu talentos, te deu capacidade. Seja a ferramenta dEle. Permita que Ele te instrumentalize na obra. Tem muita gente para ser alcançada através de você. E você pensa e diz assim: que sou eu? Pastor, viajante. Meu Deus do céu. Esse camarada não sabe de nada, nem conhece minha vida, não sabe dos meus rolos, das minhas dificuldades, não sabe das minhas limitações, ele não sabe do meu medo, ele não sabe de nada, não sabe nada da minha vida, não sabe os problemas que eu tenho em casa, Deus me usando, não sabe os problemas que eu tenho emocionais, não sabe dos meus problemas de saúde. E eu colaborando com essa obra. Eu estou aqui porque eu preciso receber. Você não conhece a minha história, pastor? Então tá bom. Se é para te esculachar, então vamos esculachar. Você é um pão de cevada. Você é um... Qual era o peixe? Você é uma manjuba pequena. Mas você já aprendeu nessa noite o que é um pão de cevada ou uma manjuba pequena nas mãos de Jesus. Essa é a diferença. Não vem de você, não é seu poder, não é sua capacidade, não é sua condição. Homens e mulheres com problemas como os seus são boca de Deus hoje para abençoar muita gente. Eu me recordo que uma vez uma irmã chegou para mim e falou comigo: pastor, estou entregando a minha célula. Estou entregando hoje e não vou mais trabalhar lá. E eu perguntei para ela por quê. E ela disse: porque todas as irmãs que frequentam a minha célula vê o meu marido andando embriagado na rua. Todas as irmãs que frequentam a minha célula
ver o meu marido bêbado nos bares do bairro. E eu não tenho condições de ensinar as irmãs a ter uma família que eu não tenho. E eu disse para ela, é você que tem que estar lá. Ela não entendeu, me perguntou, por quê? E eu disse, porque tem outras irmãs que têm maridos iguais aos seus. E elas estão aprendendo com você a perseverar. Elas estão aprendendo com você a servir Deus independente das suas angústias e lutas. Fica lá. Continua mostrando para elas a glória do Deus que te sustenta, que te faz aguentar o que você aguenta e mesmo assim servi-lo. Na época eu não tinha essa palavra, mas se tivesse eu diria ainda para ela, espera, seu cesto cheio vai chegar a qualquer hora. Você está aqui comigo? Eu quero te convidar hoje a pegar a tua vida, teu coração e colocar nas mãos de Jesus. Pastor, mas eu já aceitei Jesus. Você sabe que eu estou falando outra coisa. Para quem não aceitou, essa é uma boa oportunidade. Mas para quem já aceitou, eu quero te convidar hoje. Quero te desafiar essa postura de fé, essa iniciativa diferenciada. Está aí. Entendi a palavra. Compreendi, acredito nisso. Vou pegar minha vida. Me vejo sim como um pão de cevado, como um filhote de manjuba, mas eu vou para as mãos de Jesus hoje, e eu creio nessa palavra, e creio no poder do Espírito. Eu verei Deus mudar o rumo da minha história, e eu verei Deus me usando para mudar o rumo da história de outras pessoas. Começa hoje, começa nessa noite, começa com a atitude de fé tua. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos só por uns instantes. Aleluias. Glória a Deus. Pode dedilhar alguma coisa aí, abençoado. Ligue-se em Deus. E faça uma reflexão para dentro de você mesmo. Diante de tudo que você ouviu. Palavras que chegaram no teu coração. A palavra de Deus foi apresentada de forma expositiva para você. Não foi um sermão temático. Não trabalhamos numa ideia de um tema, em cima de algo que a gente sentiu, humanamente falando. Mas a gente buscou aqui simplesmente expor a palavra, simplesmente expor versículo por versículo, te fazer entender propósitos soberanos de Deus para a sua vida. Pastor, eu entendi. Alguma coisa aconteceu dentro de mim enquanto eu ouvi essa palavra. Eu acho lindo quando os discípulos que estavam desviando no caminho, indo para Emaús, depois de terem o encontro com Jesus e ter a revelação de que aquele que partiu o pão era o pão partido na cruz, identificaram que quem conversava com eles no caminho de Emaús era o próprio Jesus. Me impressiona muito quando aqueles discípulos dizem assim na conclusão deles: era por isso que enquanto ele falava conosco e nos expunha a palavra, o nosso coração ardia e queimava. Aleluias, aleluias. Era por isso. Sabe por que você sente agora algo especial acontecendo no teu coração? Uma agitação gostosa, agradável. Uma voz te dizendo: essa palavra é para você, essa noite eu preparei para você. Esse encontro foi marcado para nós. Eu quero você nas minhas mãos. Eu quero tua vida nas minhas mãos. Eu quero meu coração nas tuas mãos. Eu quero te transformar em um milagre e fazer de você um instrumento de milagre na vida de outros. Você que entendeu isso, precisa dar vazão a isso, dar lugar a isso, e entender que de fato o Senhor preparou essa noite para te chamar para as mãos dEle. Jesus quer te envolver. Jesus quer te envolver. Um pão de cevada e um pequeno peixe sem valor
nas mãos de Jesus, nas mãos certas, apresentada ao Pai, é muito mais do que você possa imaginar. Então você que até aqui se sentiu insignificante, dispensável, desqualificado, desqualificada, desgastado, desgastada, impróprio, imprópria, incapaz, se coloca na mão dele para ver um milagre. Um milagre que começa em você, mas não termina com você. Você entende? Existem multidões que, quem sabe, a partir dessa noite conhecerão esse Jesus que trilha ou nos faz trilhar o caminho dos milagres através da sua vida. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo, me permita orar por você nessa noite. Nós vamos louvar o Senhor. Escuta esse louvor com seus olhos fechados, e depois eu quero orar por você. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Aleluias. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé, rompendo em fé. minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, Com ousadia vou mover no sobrenatural. vou lutar, Acredite, vou plantar em nome de Jesus. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Me permita orar por você agora. Agora é hora de orarmos. Você está no culto de oração. A palavra profética foi liberada. Agora você precisa tomar uma posição, uma decisão no Senhor. E eu preciso dar um alerta para você que está pensando assim: pastor, Deus falou comigo, isso é indiscutível. Mexeu nas minhas estruturas, isso é indiscutível. Essa palavra veio profundo, isso é indiscutível. Mas não é ainda a minha hora. Escuta, só os loucos deixam para tomar amanhã uma decisão importante que tem que ser tomada hoje. A Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo 9, que na praga das rãs, era rã na panela, rã debaixo da coberta, rã na cozinha, rã no banheiro, rã em tudo quanto é lugar. Então, curiosamente, Moisés se aproxima de Faraó e diz assim: você quer que eu ore a Deus para que ele retire a praga das rãs? E Faraó disse: quero. E Moisés disse assim: então eu vou orar. Sem explicação alguma, irmãos, a Bíblia diz que Faraó diz assim para Moisés: peça ao seu Deus para que retire a praga amanhã. Eu conversei com vários colegas, pastores, professores de teologia, mestres. Por que ele pediu para tirar a praga amanhã? Porque uma pessoa que sente uma dor forte de cabeça, uma enxaqueca, diante de alguém que traz o remédio assim, diz: toma que melhora, diz: traz para mim amanhã. E ninguém soube me explicar.
Mas eu recebi uma resposta interessante de um dos mais respeitados teólogos aqui da cidade. Ele disse para mim: isso é porque só os loucos deixam para tomar amanhã uma decisão que pode mudar o rumo da história delas hoje. Você entende? Não é amanhã, é agora. Pastor, ora por mim, eu preciso. Eu quero entregar a minha vida nas mãos de Jesus, para servi-lo e para viver o milagre dele. Eu quero ser o pão de cevada e o peixinho nas mãos do Senhor nessa noite. Sai do seu lugar, vem aqui à frente para orar por você. Ah, eu estou com vergonha. Não, perde a vergonha. Vem para cá. Aleluia. Quantos mais? Pode vir. Quantos pães de cevada e peixinho nós temos aqui? Que Jesus muda hoje. Muda hoje. Tem uma coisa muito grande mudando hoje em você. Muito poderosa. É o seu coração, a mudança de dentro para fora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pode vir. Vem para cá, minha irmã. Libera aqui, ó, espaço. Isso, vem para cá. Isso, vem para frente. Ei. Isso, vem. Tem lugar para você aqui. Chega para cá um pouquinho. Elaine, chega um pouquinho para cá. Isso. Aí libera espaço. Tem mais abençoado. Chega para cá. Pode vir. Tem mais pãozinho de cevada e peixinho aí. Tem mais algum escondidinho por aí. Vem para cá, vem para a mão de Jesus, vem. Vem, diz para ele: Jesus, me muda hoje. Muda minha casa também a partir da minha mudança. Muda o meu trabalho, muda minha família, muda meu casamento, muda minha escola. Muda tudo, Jesus, em minha volta. Faz uma mudança em mim que vai gerar mudança nos outros. Eu sou o pão de cevada, eu sou o peixinho, não tenho vergonha de dizer. Pelo contrário, eu tenho orgulho de dizer: eu sou o pão de cevada na mão de Jesus. Eu sou o peixinho nas mãos de Jesus. E pão de cevada e peixinho na mão de Jesus muda de nome. Seu nome é Milagre. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano da nossa alma, presente nesse lugar, Senhor das nossas vidas. Tu és aquele que era, é e há de vir. O Senhor é o mesmo de ontem, hoje e sempre será. O Senhor é o alfa, é o ômega, o princípio, é o fim. Nas tuas mãos estão todas as coisas. Tu és o mesmo que operou nesse dia em que João registrou, e tu és o mesmo que está aqui nessa noite em que nós testemunhamos. Da mesma forma como o Senhor pegou naquele dia, naquele final de dia, aqueles pães, aqueles peixes, ergueu ao Pai, deu graças, consagrou, e a partir dali o milagre se estabeleceu. Senhor, repita o mesmo nessa noite. Faz de novo, faz outra vez, faz na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Glorifica teu nome. Pegue sim, Jesus, agora na palma das suas mãos esses pequenos pães, esses pequenos peixes. Consagre ao Pai, consagramos a ti, Senhor, e que a partir daqui haja uma transmutação espiritual, uma transformação espiritual, uma metamorfose espiritual. Aquilo que era deixe de ser, e aquilo que não era passe a ser. Senhor, eu profetizo: essas vidas se tornarão irreconhecíveis positivamente. Oh Deus, no melhor dos sentidos, as pessoas se surpreenderão com o que o Senhor está fazendo a partir de agora, com um toque teu sobre essas vidas a partir de agora. Senhor, abençoe, começa a escrever uma história nova, traz um rumo novo para essas vidas, começa a construir, a edificar, a estabelecer um novo tempo, um tempo do Senhor, um tempo de milagres, um tempo de transformação, de restauração, de cura sobre essas vidas. Eu profetizo sobre eles, eu profetizo sobre seus lares, eu profetizo sobre seus contextos de relacionamento. Meu Deus, onde eles estiverem, sejam eles agentes de milagres do Senhor. Meu Deus, aqui agora, enquanto oramos, opera o teu milagre de transformação interior na vida desses irmãos e irmãs. E a partir de amanhã, onde eles estiverem, a partir do término desse culto, onde eles estiverem, opere o milagre de transformação na vida de outros através deles. Senhor, levanta aqui servos e servas, ministros e ministras, obreiros e obreiras, gente que vai pôr o coração na tua obra para te servir.
que trarão outros até esse lugar para que outros conheçam a salvação do Senhor, que testemunharão para a glória do teu nome. Senhor, levanta esses homens, jovens, mulheres, anciãos, a partir dessa noite, a partir dessa hora, e nós damos ao Senhor toda a glória e toda a honra, que só ao Senhor são devidos. Bendito seja o teu nome, perpetuamente, Deus de milagres, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor. Se você puder dar um abraço nesse irmão ou irmã que está aí do teu lado, faça isso.